Mati, olen ajetin tuolta. A nossa atividade como agricultura familiar, como pequenos produtores, com lideranças a respeito de reforma agrária. E hoje, então, chegamos para iniciar uma série de entrevistas que a gente vai fazer, porque é muita informação, e a gente vai dividir isso em etapas, mas hoje a gente vai iniciar, então, com a apresentação do nosso querido amigo. Meu nome é Valdemir Soares, eu sou advogado há 10 anos, trabalho essencialmente com movimentos sociais, em especial os da agricultura familiar e de preservação ambiental, né? Tenho uma atuação no Brasil todo e hoje acompanho 7.634 famílias em busca do direito a acesso à terra e território. Um pouco aí do meu trabalho que eu desenvolvo. Não é pouco não, a gente percebe que o doutor tem sido a solicitação, né, dos seus trabalhos aí em territórios distantes, né, onde a carência é muito grande, né. O senhor vê, né, nessas andanças todas, essas famílias que estão hoje guardando esse tão sonhado projeto do INCRA para colocar essas famílias assentadas dentro dos seus lotes. Como é que o senhor está vendo isso pelo Brasil todo? Olha, primeiramente, existe um sucateamento do INCRA, né, até intencional, e seguido dos governos, né? Então, eu costumo dizer que a partir de 2003, com o governo de Frente Popular, do Lula em diante, o agronegócio ele tomou assento no governo, né? Então, assim, o Lula lá em 2003 nomeou o Roberto Rodrigues como ministro do ministro da Agricultura, e isso tornou o Brasil aí um agroestado. Então, assim, cada dia mais o Brasil, o Estado brasileiro, fica refém do agronegócio. E o agronegócio, com a sua produção essencial de commodities, assim, ele caminha no sentido contrário da reforma agrária, apesar de precisar dela, né? O agronegócio não produz alimento. Então, quem produz alimentação para a soberania alimentar é a agricultura familiar. Então, teoricamente, os dois deveriam caminhar juntos dentro do Estado brasileiro, mas não é assim, porque assim, o mecanismo do agronegócio ele busca o lucro imediato, né? De lá para cá, o que acontece? Essa participação do agronegócio veio sucateando o INCRA, que é o órgão responsável aí por fazer a reforma agrária. O INCRA lá da década de 70, né, de colonização e reforma agrária, ele vem sendo sucateado. Então, assim, ele não tem a equipe técnica, ele não tem recurso financeiro, e isso veio se agravando até o governo atual, que aí o INCRA ficou realmente como se fosse uma espécie de imobiliária rural, né? Ele só faz a gestão de documentos. Isso é uma coisa muito ruim, né? Porque você cria você fortalece a questão do latifúndio, a concentração de terras, e você mantém as pessoas que foram jogadas na década de 70 para as cidades e agora tem para retornar, precisam retornar por conta de vários problemas que a cidade tem, às margens das rodovias. Né? O INCRA hoje ele é uma mera entidade figurativa, e isso é ruim para a própria economia, porque a reforma agrária ela consegue atender como política social algumas questões que são necessárias para a dignidade humana. Por exemplo, com a reforma agrária você atende a questão da moradia, do trabalho, da renda, da educação e da subsistência. Então, assim, são 5 pontos que a reforma agrária consegue atingir que nenhuma política pública social atinge. Então, assim, isso mostra a importância da reforma agrária, né? A necessidade que existe da reforma agrária. Tanto é que vários países aí ditos das grandes economias, os primeiros, né, nas grandes economias, todos eles já tiveram o seu período de reforma agrária, né, a sua desconcentração de terras. Quanto mais você concentra a terra, mais você também mantém isso na mão de poucos e essas pessoas vão começar a determinar a própria economia do país. Então a reforma agrária ela consegue abrir um leque
muito importante aí das políticas sociais e também das políticas econômicas. Contribuindo, doutor, com essa fala, que é todos, né, a própria agricultura familiar vai se fortalecendo, e a consequência é a economia, o desenvolvimento e geração de emprego no município. E acaba sendo crucial esses projetos, né, nesses pequenos municípios, porque depois de implantado o assentamento, vem ali o plantio, vem a organização, vem a mão de obra para a colheita, vem a mão de obra para a agroindústria, e vai gerando receita também para o município. E vale salientar que ninguém toma terra de ninguém, né? Ninguém ganha terra, na verdade. Existe todo um processo que envolve isso, né? Não, sim, o primeiro tem que desmistificar algumas coisas, né? Primeiro que o programa de reforma agrária não é nenhum ato revolucionário de mudança de sistema econômico, pelo contrário. O governo compra a terra que é utilizada para a reforma agrária. E tem duas formas de compra, né? A compra direta, né? Onde você, o vendedor, fazendeiro, proprietário, negocia o valor da terra com o governo, e aí a desapropriação, onde na verdade o governo determina que aquela área lá é de interesse social e ele faz a desapropriação. Nos dois casos, existe a compra da área, existe a contrapartida financeira do governo, ou seja, propriedade privada. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Segundo, é que são selecionados para esse programa de reforma agrária famílias que realmente têm identidade com a terra e que realmente necessita, ou seja, não tem ninguém ali que é um aproveitador. Evidente que nós vamos ter desvios aí na condução do programa de reforma agrária, mas desvios na condução de programas nós temos em todas as políticas públicas do governo, não só na reforma agrária. Cabe ao governo criar um mecanismo realmente de fiscalização e gestão para coibir, né, possíveis crimes. Mas o programa de reforma agrária, como disse na questão anterior, é um programa essencial para a economia brasileira e também para reduzir as desigualdades. Perfeito. Exatamente, doutor. É isso, é essa linha, né, que a gente vai, pessoas, as famílias entenderem, né, o brasileiro também, que não tem uma opinião formada, começar a compreender mais esse projeto, né, essa questão da atividade, entender que, como o senhor já citou, que o latifundiário ele não produz alimento, ele produz uma quantidade de essencial em commodity, não voltado mais para a questão de alimentos. Do quem está produzindo, agricultura familiar, 75% a 85% aí da alimentação que chega no prato do cidadão, não só do brasileiro, mas a gente está falando no circuito mundial, é do pequeno produtor. E, na verdade, o pequeno produtor nasce desses projetos, né? Nasce de um dia você ouviu falar que era sem terra, depois ele passou a ser um assentado, depois, com o desenvolvimento da agricultura, ele passou a ser um pequeno produtor, uma agricultura familiar, e hoje está aí abastecendo, né? Passamos agora a pandemia, um momento cruel, o agricultor não parou de trabalhar, né? É essencial à vida, sim, né? A gente enquadra isso como uma bandeira que é preciso ser reconhecido, que a atividade da agricultura familiar não parou durante a pandemia, continua ali firme, forte e alimentando os brasileiros. E eu fico muito feliz assim que a gente vai encontrando pelos caminhos profissionais que têm essa vocação, como o doutor tem, uma vocação muito clara e objetiva em defesa da reforma agrária, que vem somar, né, nesse mundo político, que é uma carência muito grande da reforma agrária, pessoas que têm essa bandeira, né? E fica muito claro no trabalho, na história de vida do doutor, que já está impregnado isso na sua vida. Agradecer a participação e que vamos ver se a gente consegue fazer umas 2 ou 3 vezes por semana aí e ao longo do tempo aí responder as perguntas que vão chegar também, né? Com certeza tem muitos companheiros que querem fazer, tirar, tem suas dúvidas aí que a gente vai poder estar contribuindo e acredito que o doutor vai poder contribuir muito no... Eu que agradeço o convite, né? E de poder participar, de poder trocar essa ideia aí com todo mundo, né, e defender essa bandeira da reforma agrária, que além de econômica e social, como eu tinha colocado, né,
ela também é de preservação ambiental, né? Os assentamentos de agroecologia nos ajudam aí a proteger o cerrado, a proteger a Mata Atlântica, né? A reduzir o aquecimento global. Então tem várias formas aí da gente defender a reforma agrária e defender um planeta mais justo, né? Então aí, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Um abraço, até a próxima.